E aí, pessoal, boa tarde. Infelizmente, com 4 minutos de atraso, nós conseguimos chegar aqui. Nós estamos aqui definindo os últimos detalhes, mas eu vou chamar a doutora Larissa aqui para abrilhantar a nossa conversa. Só um minutinho. Larissa já tá aí? Ó, tô vendo um monte de gente boa chegar, meus amigos. Murilo, meu querido amigo, meu querido sobrinho. Cristina, tudo bem? A gente quase nunca se vê, né? Mas pelo menos tem as redes sociais aqui para nos aproximar. Vamos esperar. A doutora Larissa vai solicitar aí e eu vou aceitá-la. Daqui a pouco ela vai entrar. Doutor Arthur, tudo bem, doutor Arthur? Tô com saudade, viu? Arthur é um brilhante advogado que trabalha comigo. Infelizmente, nosso contato tem sido apenas virtual. Mas, enfim. A gente está conseguindo se adaptar bem. Vamos aguardar que a doutora Larissa vai entrar já já. Se ela tiver aí, dê um oi aí. Doutora Larissa! Vamos aguardar aí mais alguns minutinhos. Doutora Larissa já pronto. Doutora Larissa já está nos acompanhando pelas redes. Ela vai fazer uma solicitação aí para entrar. Doutora Cindy, advogada querida de Lauro de Freitas, que faz um trabalho tão bacana e está conseguindo se adaptar de forma muito inteligente nessa época aí difícil que nós estamos enfrentando, não é isso? Maravilha, as pessoas estão chegando. Doutora Larissa, solicita aí para entrar na live que eu vou aceitar aqui. A gente vai começar a conversar um pouco sobre o direito do paciente. Não é isso? Liliana, minha querida amiga, essa postagem me fez me reaproximar de você. Então, só por ter acontecido isso, eu já entendo que valeu a pena demais essa postagem. Estou muito feliz. Vou falar aqui um pouco disso aí para meus amigos e tal. Doutora Larissa, a senhora tem que solicitar aí a participação para que a gente comece, certo? Só aguardar aqui só um minutinho, viu, gente? Sei que vocês estão ansiosos aí, mas vai ser um bate-papo rápido, mas importante aí para o que a gente vem tratando ultimamente, direito de saúde, direito médico. Doutora, solicite a participação lá no começo da live, rola para baixo os comentários, solicita a participação e aí eu te aceito aqui e a gente começa, certo? Coloquei um filtro aqui que eu fiquei bonitão, viu? Porque aqui não é só conteúdo não, tem charme também. Verena, tudo bem? Nunca mais a gente se falou, tô com saudade, viu? Olha essa presença ilustre que acaba de entrar aqui. Coronel El, meu amigo, meu irmão. Fica aí com a gente que eu tenho certeza que você vai dar alguma contribuição importante, alguma pergunta. Com certeza você vai contribuir com esse bate-papo aqui que vai ser bastante interessante. Talvez a doutora Larissa esteja tendo alguma dificuldade aí para entrar. Doutora, você tem que solicitar, você, minha amiga Lari, tem que solicitar a participação. Rafa, você que é fera nisso. Isso, agora. Aguardando, agora vai. Ô, amorzinho, boa tarde a todos. Com certeza eu sabia que tinha que solicitar, só que a internet tava girando, não ia, pô. Tá indo? Tá me ouvindo agora? Peraí, tô ouvindo bem. Peraí que eu acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui. A gente tá se adaptando aqui, mas vai dar tudo certo. Peraí. Pronto, você tá me vendo bem aí? Tá com clareza? Tô. Tá claríssimo.
Eu coloquei um filtro aqui, tá vendo que minha pele tá assim limpa, tô meu Tô vendo, a minha também, ó, que linda. Tá perfeita, não Tá tá? ótimo, tá ótimo. Vai Ó, ser maravilha. vai ser com filtro mesmo. Então deixa o Vai ser... filtro, porque você vai gravar e fica tudo bonitinho. Pronto, Fica pronto. parecendo que a gente tá perfeito. Pronto, Agora nós somos maravilha. perfeitos. Nós somos Agora perfeitos. se apresenta bonitinho, né? Pronto, claro. Comportado. Nessa pandemia, nada mais justo do que colocar pelo menos um filtro para dar uma aliviada aí na imagem, mas Pois enfim, é, eu passei maquiagem, mas tudo bem. ficou linda, como sempre. Olha só, gente. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer aí as quase 30 pessoas que estão aqui acompanhando a gente. A gente vai fazer, na verdade, um bate-papo, uma conversa relativamente rápida, mas uma conversa bastante importante, porque a gente vai tratar de um tema que é sensível a todos. Talvez não eu, não você especificamente, mas talvez a gente conheça alguém que tenha uma necessidade, que tenha uma história e que, no mínimo, precise estar atenta a essa realidade relacionada ao direito à saúde. Alguns chamam de direito médico, alguns, mas na verdade, eu e a doutora Larissa costumamos chamar de Polêmico, direito à né? saúde. Exatamente, mas isso é o que menos importa. O que a gente vai debater aqui, e essa é uma live, essa é uma conversa que o nosso objetivo é que seja produtivo, é debater aqui sobre um tema importante para todos e que eu tenho certeza que, no mínimo, vamos conseguir tirar proveito, vamos conseguir obter informações que nós não tínhamos antes dessa conversa. Então, como o meu maior objetivo é esse, eu estou aqui do lado de uma grande amiga, para vocês que não conhecem ainda, eu sei que algumas pessoas aí que vivem nessa luta aí diária, daquelas pessoas relacionadas aos pacientes, na verdade, que tem diabetes, provavelmente já conhece a doutora Larissa, que faz um trabalho importantíssimo nessa área. Eu tive o privilégio de me tornar amiga dela, porque ela estudou com a minha sócia, a doutora Andréa, há poucos anos atrás. E pouquíssimo. Muito recente. E Deus, exatamente, e Deus me deu a oportunidade de me tornar amigo de doutora Larissa, de Lari, como eu chamo ela carinhosamente, eu sei que ela me chama também de Jonas. Eu comecei a admirá-la pela forma educada, pela forma cordial com que ela sempre me tratou, sempre tratou minha família, minha filha. E essa foi a primeira oportunidade que eu tive de despertar admiração, carinho, respeito por ela. E essa admiração se confirmou, doutora Larissa. Acho que eu nunca te falei isso pessoalmente, diretamente, mas quero aproveitar a oportunidade. Essa admiração aumentou quando eu passei a te ver lidando com os seus processos, seus clientes, porque eu não conheço, quero aqui de público registrar isso, eu não conheço nenhum advogado, nem eu, nem ninguém, nenhum advogado que trata com tanto afinco, com tanto amor, os pacientes e os processos que você cuida. Então, assim... São os meus pacientes, como eu chamo, né? Você sabe disso, exatamente, né? Meus pacientes, exatamente. Não os meus clientes, né? Exatamente. Pessoal, eu sou um advogado, me considero um advogado diligente, um advogado atencioso, que vai em busca dos objetivos, que comemora cada vitória, mas a doutora Larissa tem um quê especial. Para ela não é suficiente só saber o número do processo e saber que de audiência. Ela vai até o juiz, ela vai até o servidor, ela briga quando tem que brigar, ela fica amiga quando tem que ficar, ela compartilha a gente, ela faz o que tem que fazer e, no mínimo, você termina o processo dela com a certeza e a satisfação de que ela fez um trabalho com muito amor, porque cada vez que eu trabalho com ela, eu vejo isso de forma tão clara e fico muito feliz. Então, assim, para mim, hoje, estar conversando com você, doutora, com relação a direito de saúde... Muito especial, muito obrigada. Muito obrigada, amigo. Eu queria que você se apresentasse aí, eu pensei, se você se sentir à vontade, falar por quê, acho que eu sei a resposta, mas por que você se identifica tanto com o direito à saúde? Kari. Tá entrando aí. De vez em quando eu tô dando um tchauzinho. Muita gente do meu coração. Todos moram no meu coração. Mas alguns que eu tô vendo nome conhecidos. Eu tô... Oi. Oi, Ana Paula. Então eu queria que você começasse, doutora, falando isso. Por que você escolheu direito de saúde? Por que você trabalha com tanto amor desse jeito? Bom, vamos lá me apresentar, né? Eu sou Larissa Rosado. Trabalhei durante muitos anos no Tribunal de Justiça da Bahia. Nunca pensei em advogar, nunca pensei, vírgula. Sempre me afinei com essa área de saúde, porque eu sou diabética desde os 7 anos de idade e sempre tive o propósito de ajudar as pessoas de alguma forma, mas por um viés indireto, eu não tinha como ajudar como servidora, né? Então, sempre procurei estudar muito e até levar essa informação para quem era possível,
mas não conseguia efetivamente auxiliar as pessoas que eu não advogava. Nesse caminho, ao longo dos anos, desde 7 anos, minha mãe passou por algumas situações que requeriam a necessidade de intervenção judicial e a gente se viu aflita, buscou os caminhos e não eram oferecidos de maneira fácil, né? Resisti muito a advogar na área, até que um anjo do céu, eu não sei se ela está aí, não vi o nome dela até então, disse que só faria o processo comigo, porque ela era diabética igual a mim, e que sabia que eu tinha um conhecimento vasto, amplo e completo sobre o assunto. E com esse convencimento, eu... Ô, amigo, desculpe, a amiga de Rafaela ligando aqui. Desculpe, pessoal. Então, e que com esse longo percurso meu, longo conhecimento sobre o tratamento e tudo, enfim, que eu teria êxito. E foi o meu primeiro processo, né? Eu estudando para concurso, resolvi, muito embora a Andréa já viesse me convidando por vários anos, que é do escritório, minha amiga, eu sempre resisti, sempre procurei estudar para concurso e nunca fiz. Depois do êxito dessa ação, outras pessoas começaram a me procurar também, para que eu fizesse as ações, e cada dia que passa, a partir desse momento, eu me afino mais e me dedico mais e mais a essa matéria encantadora, né? E como recentemente 2 pessoas me disseram, você pode salvar vidas através do direito, né? É uma possibilidade que a gente tem de dar a mão, de conseguir salvar de alguma forma. Possibilitar um tratamento, seja ele, né, já ampliando um pouquinho, não só o diabetes, como eu tenho um caso prático aqui, que na última live foi falado, de meu pai, que fica em home care. Então, eu tenho um amplo, e a cada patologia, saiba que eu mergulho e que eu me dedico intensamente, né? Com certeza, eu sou testemunha disso. Doutora Larissa, eu queria que você passasse um panorama geral para as pessoas que estão nos acompanhando. Por que, na verdade, o ideal, eu sei muito bem que o ideal seria que nós não tivéssemos processo judicial. O ideal seria que as pessoas conseguissem, amigavelmente, administrativamente, resolver seus problemas. O que acontece, na verdade? Qual é o posicionamento dos planos que faz com que, infelizmente, surjam esses processos judiciais? Bom, eu vou dar uma opinião muito particular, muito minha, certo? Mas é o que eu observo no tratar e no trabalho. Em sua grande maioria, os planos se reservam a negar os tratamentos, porque se eles possibilitarem a todos vão querer. E, muito embora contratualmente haja a previsão de que eles estão assinando um contrato para resguardar a saúde das pessoas, eles não se obrigam ao dever deles. Eles não cumprem com a obrigação deles, que seria: oi, amiga, sócia. Eles não se obrigam a cumprir com o seu dever, que é o quê? Conceder o tratamento, conceder a cirurgia, conceder o home care e tudo, enfim. Então, o que é que a gente percebe? Que a negativa do plano de saúde é um obstáculo ao acesso, né? E a gente só atualmente consegue por via judicial. Então, para assim, facilitar ou para resumir, o que acontece é isso. Na verdade, os planos negam para todos. Acho que isso acontece um pouco parecido com instituições bancárias, que muitas vezes fazem procedimentos que a gente sabe que é legal, como a vida casada, por exemplo. Mas como poucos reclamam, eles acabam atendendo apenas aqueles que reclamam, não é isso? Exato. Inclusive, agora, em plena pandemia, estamos vivenciando essa realidade. Né? Você acha que está mais evidente? Você acha que Porque você que é minha parceira no escritório, eu não vou nem fazer nenhuma pergunta aqui, porque eu sei que dia após dia mais clientes te procuram, isso é fato. Mas assim, você entende que na pandemia isso tem sido potencializado? Com certeza, existem percentuais de aumento da judicialização, algo que, vamos fazer um parênteses, eu falo muito, viu, gente? Ele me bloqueia para falar, mas eu vou falar.
Então, o que acontece? Já havia projetos para que fosse reduzida a judicialização na saúde, certo? Participei de congresso em setembro, outubro, mais ou menos. Não vou me recordar exatamente o mês, porque eu vou estudando, não sei precisar. Mas existiam projetos e projetos para que fosse desmistificado e desfeito isso, com a alegação de que os planos iriam falir e que o Estado não teria suporte, verba suficiente para arcar com tudo isso, certo? O que aconteceu? Rapidinho, amigo. Sai de perto, senão vai coisar aqui. Obrigada. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, essa realidade precisou ser alterada, né? Inclusive por conta do próprio coronavírus. Se pensou desde março, quer dizer, foi decretada a pandemia, para quem não sabe, 3 de fevereiro. Né? A OMS decretou que estávamos em pandemia no dia 3 de fevereiro, a decreto relativo a isso. E só se foi percebido em março, né? Em meados de março, que foi quando começaram os decretos estaduais, municipais, e tudo, enfim, a paralisar. Então, a partir sem querer te interromper, sem querer te interromper. Já interrompendo. Não. Você entende que com o advento da pandemia, os planos de saúde, eles passaram a negar ainda mais determinados procedimentos. Eu queria até te perguntar. Então, isso, eu vou chegar nisso em relação ao coronavírus, principalmente, né? O que aconteceu? Os planos de saúde começaram a negar o procedimento em 12 de março, né? Que a gente até conversou sobre isso. A ANS achou bom senso incluir no rol 2 exames relativos ao coronavírus, como uma atitude de prevenção mesmo da pandemia. Os 2 exames começaram a ser muito debatidos, porque existem outros exames de diagnóstico, certo? E aí foram incluídos agora em maio mais 6 exames. Porém, o que vem acontecendo e o que vem acarretando em ações judiciais é o seguinte: será que o médico está fazendo um relatório, solicitando um exame, é diagnosticado e a pessoa não pode ser tratada? O plano de saúde não cobre? É o que tem acontecido, entendeu? Então, isso tem... em São Paulo, em 150% foi o crescimento de judicialização de saúde em São Paulo. Entendi. Aqui, um número assustador também em relação à judicialização de saúde. Olha só, entendi perfeitamente. Eu tenho aqui algumas coisas que a gente vai conversar, então como a gente previamente acenou, mas aí como algumas pessoas estão perguntando algumas coisas, talvez não dê pra gente responder todas, mas em respeito, claro, né, principalmente por conta das pessoas que nos acompanham, que a gente está fazendo essa live, eu vou tentar ir perguntando, ir registrando aqui as perguntas que as pessoas estão fazendo, e aí eu vou respondendo algumas, você vai respondendo outras, vai ficando bem produtivo. Pode ser assim? Certo. Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Andréia, né, do Rio de Janeiro, só um segundo. Andréia, como a pergunta, eu não li toda, certo? Eu li rapidamente. Se você puder me perguntar no direct, quem tiver uma pergunta muito específica, assim, sobre tratamento, sobre ação, pergunta no direct. Eu vou... E aí eu respondo. Mas é o seguinte, exatamente, mas assim... Além das respostas que nós vamos dar no direct, certamente as pessoas vão te procurar, com certeza. Sim. Porque se eu fosse... Eu vou tentar aqui... Você ia me procurar. Beleza. Eu vou tentar, assim, dar oportunidade para que mais pessoas... Por exemplo, ó, tem uma pergunta aqui que foi a primeira, eu acho, que é de João Miguel Docinho. Ele colocou aqui, provavelmente, por CDN, tá? Pode ser que... Né? Ele colocou assim, diabetes, com certeza. Estou querendo saber sobre como entrar com uma liminar para conseguir uma bomba de insulina pelo convênio Unimed. Aí, tipo, os procedimentos buscar administrativamente, na hipótese do plano se recusar. Esse é um processo, gente, eu gostaria até de falar, esse é um processo que a gente trabalha em parceria. Nós temos muitos casos de sucesso que, infelizmente, as seguradoras de saúde... licença, parêntese. Muitos casos não. Licença, 99,9% de sucesso. Licença... Não é de sucesso, não. Eu ia dizer que muitos casos, infelizmente, as pessoas não conseguem resolver administrativamente. Entendeu? Ah, tá. Entendeu? Muitos casos, como as pessoas não conseguem, porque o ideal, como eu falei, é de que as pessoas não procurem a justiça. Mas, como em muitos casos, na maioria deles, eu posso falar os 99,9%, infelizmente... 9,0999, só um que dá no recurso, só isso. Exatamente. E vou ganhar. Não, Lari, não é... Ela tá preocupada em falar do rendimento dela, mas isso aí é fora de pauta. Eu nem trato disso. O que eu estou te dizendo é o seguinte...
é que, vou repetir aqui só a última vez para não ficar chato, para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Considerando que, infelizmente, as pessoas nem sempre ou quase sempre não conseguem resolver administrativamente, infelizmente, esse processo que João Miguel mencionou é um processo que acontece bastante, é um processo judicial que acontece bastante. O diabético, ele recebe um relatório médico claro, informando que para ele é necessário determinado tratamento de saúde, que ele chamou aqui, é um nome mais comum, bomba de insulina, mas aí, num outro momento, a gente pode explicar exatamente o que é, mas como tem muitas perguntas, eu só vou dizer o seguinte: um médico identifica que um determinado paciente precisa do tratamento de bomba de insulina e o plano nega. Então, infelizmente ou felizmente, para que o cliente, para que o paciente tenha uma resposta, a única saída é movimentar o judiciário nesse sentido. Não é isso, doutora Larissa? Exato, com certeza. Com toda certeza. Isso é um dos processos que você atua bastante, né? Travou um pouquinho aqui. Não, eu disse só que esse processo da bomba de insulina. Esse processo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, agora eu tô. Pronto. Esse processo da bomba de insulina é um processo que você atua bastante, não é isso? Com certeza. Tenho muitos processos em torno disso. Assim como eu tenho diversos processos relativos, sempre muito relativos à saúde do paciente diabético, certo? Até mencionei na outra live, não sei se você se recorda, que foi uma situação de escola, mas que envolvia um aluno que é portador de diabetes, certo? Você pode compartilhar com a gente já rapidamente? Oi? Você poderia compartilhar isso rapidamente? A escola se recusou a matricular a criança? Então, em relação à matrícula, a matrícula jamais pode ser negada, seja qual for a patologia, autismo e qualquer comorbidade, está na lei de diretrizes e bases da educação, não pode ser negada. Assim como na Constituição Federal, né, nós temos a garantia da educação. E não pode, inclusive há nos casos específicos de diabetes muita negativa. Eu não tenho suporte, eu não tenho como atender um aluno diabético, eu não tenho, então não tem regramento, como se não tivesse uma orientação precisa. O aluno diabético, ele não é diferente de ninguém, certo? Aliás, ninguém é diferente de ninguém, vamos lá, né? Apenas precisa de alguns momentos de tratamentos especiais. Vamos colocar assim. Inclusive, o próprio aluno autista vai precisar de uma atenção, talvez, especial, né? E o que aconteceu com esse menino é que ele tinha algumas comorbidades, ele tinha diabetes, ele tinha transtorno de ansiedade, ele tinha dislexia, ele tinha algumas características e a escola não deu o tratamento adequado a ele, como era necessário e como é exigido pela própria legislação. E aí já era fim de ano e não tinham sido aplicados o regramento correto. E a mãe disse, pô, mas vocês vão reprovar ele sem dar condições a ele? Não pode. Você tem que, né, dar a condição para você avaliar. E aí eu entrei na justiça e nos 47 do segundo tempo, que já era quase recesso, você já ouviu isso, eu consegui reverter isso aí e a escola compreender o que era de especial que esse aluno precisava. Inclusive, é um aluno, é o parêntese, que vinha desde pequeno, ou seja, eles sabiam do diagnóstico, eles sabiam quem era o menino, eles sabiam tudo. Então, não havia motivo para essa atitude discriminada, né? Entendi. Discriminação. Esse processo, eu acredito, termina cumprindo até uma função pedagógica para a escola, para... Com certeza, a escola me procurou antes da pandemia, né? Quis marcar uma reunião para me conhecer, assim como a psicopedagoga, para eu explanar o que é que estava acontecendo, qual seria o enquadramento, quais seriam as possibilidades, né, que teríamos para... Oi, Paulo! Para a gente dar um suporte propriamente de consultoria nesse caso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma pergunta aqui de Janaína _MSN. Vou resumir aqui. Ela fala mais ou menos o seguinte: e quando o plano de saúde exige que você assine algo que já reconheça que você tem a doença, isso mande um beijo aí para sua filha, pô. É porque eu tô aqui em cima ainda. Eu tô aqui lendo as perguntas aqui, tô aqui em cima, mas daqui a pouco eu chego nela. Maravilha. Lara, é o seguinte, é uma pergunta importante. Quando o plano de saúde exige que seja reconhecido, que seja firmado, que seja feita uma assinatura de que
você tem aquela doença e que por isso, eventualmente, o plano tem direito a não cobrir o tratamento com relação a essa doença. É uma cláusula... Eu não entendi, não. Não entendi o que você falou, não. Tá, eu Desculpe. vou te perguntar. Você já viu algum caso em que o plano de saúde exigiu que o portador de diabetes ou de alguma outra doença assine um documento que reconheça que já tem aquela doença e que por isso o plano não tem responsabilidade de tratá-lo? Você já viu um caso dessa natureza? Você entende que isso encararia como a situação? Bom, eu não vi dessa natureza, vi na assinatura do contrato. Você é diabético, você é portador de doença crônica? É uma pergunta reincidente. Eu declaro que eu sou diabético, eu declaro que eu tenho alguma patologia crônica. Claro, sempre. Sempre é verdade. Certo? Por quê? Porque você tem a garantia da cobertura. Então, eventualmente, você necessitou entrar no judiciário, entrar com ação, solicitando o seu tratamento de saúde, seja ele qual for. Né? Então, a partir daquele momento, se o plano de saúde nega, ele está uma conduta, ao meu ver, né? Porque a gente precisa de uma apreciação judicial, ao meu ver, errada, certo? E tem direito a ter o tratamento, porque tinha conhecimento de que o portador tinha aquela dada patologia, seja ela qual for, assim como aquele caso que nós debatemos recentissimamente, em que, vou trazer aqui em pauta, nem te falei que eu ia trazer, mas... E a situação seguinte, você é segurado do plano de saúde, certo? E você passa a ter uma determinada comorbidade. Vamos para a doença degenerativa, que fica mais específico para você. Certo. Aí, o que é que acontece? O plano de saúde simplesmente, vamos colocar um plano empresarial, por exemplo. Ele ele rescinde o contrato de trabalho, que também não pode, né? Em termos oncológicos, em pleno tratamento, não pode haver rescisão de contrato de trabalho, não é minha área, mas estou falando só um parênteses. Claro. E ele não pode rescindir o contrato de plano de saúde, certo? É uma garantia à vida, uma garantia à dignidade da pessoa humana, certo? Que a gente debate, o judiciário tem sido muito favorável a essa tese de que você não pode, em pleno tratamento, haver ruptura contratual, porque vai haver um prejuízo muito maior à vida de alguém, que é o bem maior assegurado no ordenamento, né? Gente, com relação a isso que a doutora Alice está falando, nós temos aqui, reincidentemente, o caso do PlanServe, que eu faço questão de compartilhar com vocês. Exato. O PlanServe tem um regulamento próprio que, a partir de determinada idade, você deixa de ser agregado, segurado do plano, você deixa de ser dependente, falando assim, uma linguagem mais comum. Então, já houve entendimento judicial de que se você não tem nenhuma doença e você completa aquela idade, é natural, já que é um regramento aprovado por lei estadual, que você seja retirado do plano. Você foi avisado antecipadamente, isso é uma coisa natural. O que os tribunais têm entendido de forma contrária, e que é isso que a gente volta e meia luta aqui para garantir o direito desses pacientes, é de que a pessoa em pleno tratamento, doenças graves, infelizmente grave, o PlanServe, infelizmente, tem se posicionado no sentido de suspender o tratamento daquela pessoa. Isso aí fere todos os princípios constitucionais, como a doutora Larissa acabou de falar, fere o direito à saúde, o direito à dignidade da pessoa humana, enfim. Felizmente, os tribunais têm entendido. O ruim é que você tem que movimentar o judiciário, tem que se estressar, tem que se organizar, juntar documentos, pegar relatório médico. Tem uma via cruz aí a ser seguida. Mas o que tem de positivo para compartilhar com vocês que estão nos acompanhando é de que, felizmente, os tribunais têm entendido de que se a pessoa está submetida a um tratamento, não é razoável que o PlanServe ou que qualquer outro plano de saúde suspenda por conta de um regramento interno. Não é isso, doutora Larissa? Exato. Pronto, maravilha. Eu fiz questão de pontuar aqui. Agora eu estou vendo aqui Joaninha, minha filha, que entrou aqui, mandou um beijo. Você tá bem atrasado. Eu já vi Joana há séculos aí. É porque eu estou segurando aqui para ir... Estou segurando aqui para ir vendo as perguntas das pessoas e tal, entendeu? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui ao que a gente conversou, que é uma coisa que me preocupa bastante, que é o seguinte, né? O tratamento de home care é um tratamento que é um tanto polêmico, digamos assim, porque na cabeça do leigo, como eu, da área de saúde, a gente fica meio que sem saber, sem ter informações suficientes para saber se determinada situação cabe tratamento de home care, determinadas situações não cabe. Eu aprendi que, como eu não sei, eu pergunto a quem sabe, que é um médico, é especialista, é um médico assistente, um advogado atuante como você, né, que sempre está atento a essas questões. Mas o que me parece, que eu tenho visto, é que nesse momento que é até uma coisa lógica, assim, nesse momento de pandemia, de vírus, quanto o meu mesmo tive agora a questão particular, minha mãe passou mal, graças a Deus está bem, viu? Mas ela passou mal por outra questão,
E eu fiquei morrendo de medo de levar minha mãe no hospital, porque ela poderia lá no hospital, naquela métrica que foi apresentada para algumas pessoas, eu acredito que hospital é o lugar mais perigoso de se pegar coronavírus, né? De se pegar Covid. Então, eu fiquei super preocupado de levar minha mãe para lá. Aí eu queria saber o seguinte de vocês, a gente também não combinou a pergunta, mas acho que é importante que vocês esclareçam. Nesses casos, é possível que o médico, identificando que o internamento seria algo mais que expor a paciente ou o paciente à doença, ele indique o home care e, nesse caso, se o plano de saúde se recusar, é interessante que vá se buscar justiça para resolver essa questão. Você acha que é possível acontecer isso? Com toda certeza, né? Agora vamos lá para o aspecto médico, né? Que eu não sei se tem médico aí assistindo, não, mas e sempre com muito respeito. A gente de direito à saúde, a gente trabalha grudado com os médicos e tenho sempre o cuidado de dizer, muitas vezes não é só o querer o tratamento, né? A gente precisar a indicação do médico. Né? E o que é que tem acontecido em sua vasta e sua grande maioria, neste momento em especial, é que se conduz a uma indicação de home care. Por quê? Para se evitar vulnerabilidade, né? Então, em especial idosos, pessoas com diabetes, teve algum problema e é possível o tratamento em casa, os médicos têm indicado, sim, o home care. Agora, isso tudo, você sabe, isso aí a prática do direito médico, sempre mediante indicação e relatório médico fundamentado, certo? Até propriamente falando do Covid, o exame de sorologia, que não está incluso no rol da ANS e que muitas vezes o médico entende por necessário que seja feito, com relatório fundamentado, com a solicitação médica e todo o fundamento, através da justiça, a gente pode conseguir. A gente sabe que a gente fala se pode, porque nós não somos os juízes, né? E nós estamos diante de uma outra parte que está debatendo o que ele entende como correto. Então, eu não posso dizer, é causa ganha. Posso, amigo? Eu posso dizer causa ganha? Nenhuma. Jamais, nunca. Eu sei que eu posso dizer o seguinte, você pode dizer assim, é causa em que uma advogada vai trabalhar com afinco, vai lá conversar com o juiz, vai fazer a petição. Exato, exato. Isso eu posso garantir. Exato, isso aí eu garanto. Mas a gente não pode dizer essa causa, esse chargãozinho, não. Então o home care tem sido muito solicitado. Independente dessa falta de conhecimento. Muito solicitado. Muito prescrito, né? Por uma questão de obviedade, como você colocou inicialmente, né? Tem uma questão, Lara, que é o seguinte, algumas enfermidades, daqui a pouco eu vou chegar na pergunta aqui de mãe pâncreas, vou perguntar já já. Mas olha só, tem uma questão que é a seguinte, tem algumas enfermidades que elas, eu não sei se a descoberta delas é mais recente, ou o diagnóstico dela também, para nós que somos leigos, são diagnósticos mais complexos, como é o caso do espectro do autista. É uma doença que está sendo, uma enfermidade que está sendo bastante debatida também, eu sei que tem... Como eu sou seu amigo, eu converso bastante com você, eu aprendo demais com relação a isso, né? Mas eu sinto nas nossas conversas, Lara, que infelizmente essa é uma enfermidade que sofre uma espécie de preconceito dos planos de saúde. Como eu estava falando, eu vejo essa enfermidade como uma doença, que eu não sei nem se eu posso falar assim, mas é uma doença, uma enfermidade, uma patologia que sofre uma espécie de preconceito dos planos de saúde. Então não é aquela assim, o relatório médico indica um tratamento e o plano de saúde se dispõe a fazer. Então, você acha que isso termina prejudicando as famílias também que tem algum autista? Você acha que isso acontece? Existem dois viés aí. Para nossos especialistas em direito do trabalho, né, amiga? E outro, o viés que é do direito de saúde, doutora Andréa. E o que é que acontece? O viés do direito de trabalho é aquela questão do afastamento, certo? Da possibilidade de redução da jornada e manutenção do salário, da remuneração, certo? O aspecto de tratamento a gente entra naquela mesma questão do relatório médico bem fundamentado, da indicação das necessidades daquele paciente, né? Apontar o tratamento multidisciplinar, que é ultra necessário, ultra saudável, né? Benéfico para aquele
O desenvolvimento de uma criança com autismo, ele chega a índices altíssimos de normalidade quando é trabalhado o seu desenvolvimento, né? Então, trabalhar esses aspectos multidisciplinares com profissionais especializados em cada área, como fisioterapeuta, tem uma fisioterapia específica, que eu esqueci o nome agora, também não sou da área, mas eu vou entendendo, mas não especificamente sabendo cada nomenclatura. Tem a terapia com cavalo, né? Que hoje já está regulamentada. Exato. Então, já está regulamentada e é muito saudável. Então, isso tudo, infelizmente ou felizmente... Oi, Gustavo. Infelizmente ou felizmente, como você colocou, já não é autorizado livremente pelo plano de saúde, né? Então, é necessário ingressar com ação judicial, requerendo, e nós temos, não sei se você tem conhecimento, ações nesse sentido. No sentido tanto neurológico, tem patologias neurológicas que eu já trabalhei dentro do escritório, tem patologia, tem qual é o outro? O outro é degenerativo, é neurológico também, mas degenerativo, que é home care, o estágio home care. E surto psiquiátrico, transtornos, né? Psiquiátricos, como tem aquelas terapias também para depressão de altíssimo custo que são solicitadas e os planos de saúde não liberam. Doutora Larissa, tem uma pergunta aqui que talvez a gente nem saiba responder, porque é uma situação um pouco nova, que é o seguinte, ó. Primeiro essa aqui acho que é mais tranquila. O plano pode não aderir a pessoa ao convênio quando ficar sabendo que essa pessoa tem uma doença crônica? O plano pode se recusar de aceitá-la? Essa é mais ou menos aquela questão, certo? Aí a gente vai para uma vertente que não é muito... não entra só na questão do direito à saúde, entra na questão do preconceito, né? Tem um cunho indenizatório, tem um outro debate. Parece um pouco aquela questão da escola, né? O plano pode se recusar porque ele pode dar condição diferenciada, ele pode até... Nossa legislação é vasta aí sobre essa cobertura, tranquila. Agora a pergunta que eu falei que talvez a gente não saiba responder é o seguinte: o hospital pode impedir os pais da criança de acompanhá-la no caso de Covid, se ela precisar ficar internada? Essa é difícil, Rapaz, essa pergunta é difícil, mas essa pergunta Você sabe que entra o ECA, ó. Vamos lá, essa aí entra o ECA, certo? Então, vamos de ECA. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como de acordo com o Estatuto do Idoso, é obrigatório haver acompanhante, certo? É obrigatório. Não estou me ocorrendo, se eu não me engano, é artigo 12 do ECA, que é possibilitada a cobertura. Mas a gente entra na polêmica da pandemia, né? Exatamente. A questão um assunto novo que a gente vai... dois valores que são muito grandes, que é a assistência a uma criança, a vida de uma criança, e a vida propriamente, porque a gente está envolvendo mais 3 vidas. Você falou em um pai e uma mãe, ou um responsável. Normalmente é autorizado um responsável, certo? Então vamos falar de diabetes. Eu que sou bastante presente na vida da minha filha, você também, Lari, que é um exemplo aí com sua filhinha sempre presente. Eu sou mais complicada. Eu sou mais complicada porque eu vou entrar em diabetes também, pô. Eu sou uma bomba ambulante. Então, minha nossa seguidora aí, Mãe Pâncreas, a gente não vai poder te responder isso com clareza, mas deu para entender que há a possibilidade. Eu acho que razoável seria que pelo menos um dos pais fosse autorizado. Talvez não ficar... mas Mãe Pâncreas, ela tá perguntando, hein, Maria? Ela tá perguntando pelo seguinte... porque a criança é diabética também, né? Então a criança, além do Covid, tem doença crônica. E a gente, aqui, outro parênteses que ela vai entender, em hospitais ninguém tem diabetes, certo? Nós somos os médicos. Aqui não desmerecendo ninguém, não. Mas é difícil entender o que é carboidrato, o que é bomba de insulina, o que é muita informação. É muita informação. Então, eles usam protocolos, certo? Então, ele vai ter que usar o protocolo, entre aspas, do Covid e vai ter que usar o protocolo para manutenção e resguardo de infecções, disso, daquilo, do menor que é diabético, certo? Então, assim, ela, no caso específico, eu creio que ela possa, sim. Eu creio. Eu acho que dá pra gente
partir para uma ideia mais de principiológica, o que seria razoável, talvez ficar junto, mas não ficar exatamente junto, ficar numa sala próxima, enfim. Não, tem os cuidados necessários, né? Eu acho que esse pai ou essa mãe, ou tudo, eles vão colocar equipamentos como de profissionais de saúde. Eu entendo dessa maneira, né? Vamos lá, entendi. Espero que a gente tenha respondido aí. Vamos seguir aqui para essa live ficar super produtiva. Mas faça aí o parêntese de que há uma pergunta, essa pergunta é recorrente também, sobre a possibilidade de acompanhamento em UTI. Em unidade na vida normal, né? Nossa vida normal. Então, na nossa vida normal anterior, dentro de uma UTI, se era possibilitado o acompanhante, sim, de acordo com o ECA e o Estatuto do Idoso, tanto idosos quanto é obrigatório, inclusive o plano de saúde é obrigado a cobrir a alimentação, a permanência desse acompanhante. O que mais importante é o interesse do menor e do idoso, não é isso? Esse deve ser protegido principalmente. Essa live está tão interessante, já tem gente perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada na minha página. Agora, para assistir a live gravada... Eu quero na minha página também, isso é egoísmo, pô. Eu vou tentar salvar e te mandar, eu vou ver se eu consigo. Já ficar muito grande, mas a gente coloca numa nuvem, a gente dá um jeito. Eu sei que vai ficar na minha página. E para assistir, tem que me... Ai, fiquei até nervoso. Tem que me seguir primeiro. Rapaz, é porque você é blogueiro, pô. Aí você tá querendo na sua página para te seguir. Eu já deixou lá dentro. Exatamente. Vamos seguir aqui com as perguntas. Josiel perguntou o seguinte. Tomara que ele esteja ainda aí, porque eu estou tentando responder todo mundo, mas está difícil. Mas vamos lá. Eu vou fazer sua pergunta e você vai tentar dar a melhor saída para ele. É o seguinte. Ele tem um filho que descobriu MD1 há 3 meses, que é um tipo de diabetes, não é isso? Há 3 meses. Lá DM1 é a minha, tipo 1. Pronto, DM1, que ele falou aqui, MD1, é DM1, diabetes mellitus ou mellitus? Mellitus, né? Mellitus, Mellitus 1, pronto, há 3 meses. E aí o plano dele não tem especialista, que é endócrino pediatra. Qual a melhor saída? Ele falou aqui em portabilidade, não sei se é esse o caso. Você que tem uma pequena experiência nisso, doutora, qual a melhor saída para ele, já que o plano dele não tem endócrino pediatra? Ele quer a portabilidade do plano? Não esqueça que ele queira a portabilidade. Depois a gente vê isso. Na verdade é o seguinte, uma pessoa que descobre que o filho, que tem plano de saúde, tem diabetes há 3 meses e descobre que o plano, infelizmente, não tem um médico específico, especialista para ele. Não tem cobertura, certo. Não tem cobertura. Qual a saída mais viável para ele encontrar um tratamento digno para o filho dele? Ação judicial, pô. Mas tipo fazendo... Não, mas é tipo assim, fazendo essa portabilidade ou buscando... Não, peraí, você falou que não ia falar da portabilidade. Faça a pergunta direito, que eu não tô lendo. Eu já procurei a pergunta dele aqui, eu não achei. Então tá, vamos lá. Eu vou fazer aqui, vou ler o que ele falou, que aí você vai talvez entender melhor. Tentei ajudar, mas acho que atrapalhei. Vamos lá, boa tarde. Sobre portabilidade, meu filho tem 6 anos e foi diagnosticado com diabetes mellitus 1 há 3 meses. O plano dele não tem especialista. A pergunta é possível fazer portabilidade sem que ele sofra negativa? É possível fazer... Ficou meio confuso. Olha só, ele tem direito até a permanecer nesse mesmo plano, entendeu? E tem direito ao ressarcimento integral desse valor, já que não tem um especialista, não tem... É aquela situação da clínica, não tem a clínica, então, entendeu? Nesse caso, não tem um especialista, é direito dele receber o reembolso integral. Ou, se for o caso, foi isso que eu queria dizer de ação judicial, né? Que eu fui na ação. Ele solicita, foi negado. Não, olha, eu não tenho dever nenhum de dar cobertura a isso. Entendeu? Eu não vou dar cobertura a isso, porque eu não tenho nenhum endocrinologista e não quero ter. Digamos, né? Que eles são assim. E aí ele tem direito a ingressar com a ação judicial, requerendo o quê? O ressarcimento dessas consultas, porque como é DM1, vai ter um acompanhamento frequente. E se ele não tiver condição financeira para fazer as consultas particulares, o ideal é que ele exija, não que faça portabilidade, mas que o próprio plano garanta o tratamento que o filho dele precisa. Sim, claro, através da ação, exato. É isso que eu imaginei. Tem outras perguntas aqui, essas perguntas aqui, ó. Como eu faço para conseguir determinado tratamento, que no caso é bomba de insulina e tal. Aí eu vou preferir que vocês depois entrem em contato diretamente com a doutora Larissa ou comigo, mas a doutora Larissa acho que é mais indicado nesse caso, para
e respondendo qual é o melhor caminho para se conseguir determinado produto. Opa! Opa! Todo mundo vai ver a pijama de Jonas. Hoje eu tô de calça. Todo mundo vai... Não, enfim. Para essas questões mais... Para as questões mais específicas, eu vou pedir para que depois vocês entrem em contato, mas já com a mentalidade de que se você possui um relatório médico, a doutora Larissa acho que não vai me corrigir, porque eu já estou um pouco experiente nessa área, de tanto conviver com ela. Se for indicado com segurança através de um profissional assistente médico, que há um procedimento reconhecido pela ANS que é necessário para que você tenha uma saúde digna, o plano de saúde é obrigado a garantir esse tratamento. Então, a forma é se organizar direitinho, é apresentar os documentos, você pode buscar a defensoria pública, pode buscar um advogado de sua confiança, enfim, a forma é basicamente essa, certo? O que não pode, o que eu e Larissa estamos aí, doutora Larissa, estamos aqui, fazendo questão de compartilhar com vocês. Já chegou a bater aqui 40 pessoas, agora a gente está com 30 pessoas, é que a gente saia com a consciência de que se você tem uma necessidade na área de saúde, se você tem documentos que comprovam essa necessidade, um plano de saúde não pode se valer da hipossuficiência financeira, da força financeira que tem para deixar de disponibilizar o tratamento que você precisa. Então, essa é um pensamento assim, geral que todos aqui precisam ficar sabendo. Não é isso, doutora Larissa? Com certeza. Com toda certeza. São N questões que envolvem direito de saúde, né? Direito de saúde, direito, né? A Andrea está se acabando de rir da sua pijama. São N questões. Desculpe, viu, gente? É porque Jonas é um rapaz muito sério. Aí eu tento botar ele pra rir de vez em quando. Eu sou um sério divertido. Então, são N questões que envolvem o direito de saúde, o direito médico, né? Exatamente. E que podem ser abordados. A gente não está nem trazendo nem um terço do que pode ser questionado, do que pode ser debatido e que pode ser solucionado administrativamente, mas muitas vezes tem uma solução pacífica desnecessária em muitos casos, e aí é necessário ingressar no judiciário. Eu acredito também que muitas pessoas aqui compareceram à nossa live para obter informações relacionadas a essa situação da pandemia, da Covid, 2019, dos riscos. E uma das saídas que eu achei super inteligente, que eu acabei de ser submeter minha mãe agora, foi a teleconsulta, né? A gente conseguiu, através de um plano de saúde, que ela fosse atendida em casa, foi super produtiva. Eu fiquei até ouvindo atrás da porta para saber o que ela estava falando, porque eu queria ver se queria ver se tudo direitinho, né? Quando ela ia omitir algum dado. Eu fui até um pouco invasivo, teve uma hora que ela estava esquecendo de falar uma coisa, eu bati na porta e falei, minha mãe, a senhora esqueceu de falar tal coisa. Aí ela, enfim, foi bem produtiva a consulta. Então, nesses casos aí, você pode falar aí pra gente que isso aí, era pra eu ter te perguntado antes, não perguntei. Então, teleconsulta, vamos lá. A teleconsulta foi regulamentada na situação de pandemia, certo? Não era autorizado pelo Conselho Federal de Medicina os médicos realizarem consulta através de redes sociais, digamos assim, né? WhatsApp ou plataformas, certo? Foi autorizada, no início da nossa pandemia, foi autorizado esse procedimento de consultas quando é viabilizado, certo? Beleza. Aí o que é que acontece em relação aos planos de saúde? O plano de saúde é obrigado a cobrir essas consultas? Então, existem profissionais que fazem parte da cobertura do plano de saúde, certo? Digamos, endocrinologista, nutricionista, até marquei uma nutricionista, o que é mais, meu Deus? Olha outra. Psiquiatra. Pronto, é verdade. Psiquiatra, esqueci daqui. Psiquiatra. E geriatra, que tem cobertura do plano de saúde e que é possível. Aí o questionamento sua clínica recebe pelo plano de saúde e nessa oportunidade não vai receber pelo plano. Então, o que é necessário? Aí não se chama de teleconsulta especificamente. A ANS chama de telesaúde, certo? Então, mas o que é necessário? Haver o cadastramento daquela dada clínica ou daquele dado profissional da clínica, onde há um registro específico e esse profissional vai ter a câmerazinha, certo? Uma câmerazinha específica. Essa câmerazinha é como se fosse um código que é jogado para o profissional de saúde, porque é assim feito, ele faz um cadastro com a clínica, e
aquele dado profissional vai ficar com registro. Com esse registro, ao acionar através do seu e-mail, imediatamente cai para aquele profissional ou para aquela clínica. Então, vai entrar na regra de que todos os profissionais de saúde vão ser cobertos pelo plano? Não, não é assim que funciona. Os que já eram cadastrados, por exemplo, do meu plano da Sul América, eles permanecerão cadastrados e necessitam se cadastrar nesta base, certo? Entendi. Oi, Ju! Então, é possível. A Juliana, a minha querida Juliana, que está aí também nos acompanhando. Claro, eu vou falar, também tem um tratamento de saúde que é bastante... Eu estou tentando trazer aqui, porque assim, gente, eu vou compartilhar com vocês o seguinte. Quando a gente imagina que alguém sofreu um acidente automobilístico e que vai pro hospital, a gente já vem no nosso inconsciente coletivo, individual, que essa pessoa vai ser atendida pelo plano. O plano vai lá dar uma assistência e vai resolver o problema. Peraí, deixa eu fazer uma homenagem aqui na nossa primeira cliente. Olha ela aí, eu dei risada, ó, Thaís. Um beijo especial pra você. Obrigada, Thay. Maravilha. Pode dizer. O que eu estava dizendo é o seguinte, a gente, no nosso senso comum, acredita que se você sofreu um acidente, esse exemplo que eu dei eu vou repetir, você vai para o hospital e lá, se você tem plano de saúde, você vai ser atendido pelo plano, atendimento de emergência. Mas tem algumas coisas que eu vou falar por mim, então talvez seja outras pessoas que pensem assim, mas, por exemplo, a questão daqueles tratamentos para redução de estômago, redução de obesidade mórbida, bariátrica. Bariátrica, você esqueceu, você fez esquecer. Exatamente. Eu fiz uma mais simples. Bariátrica, pronto. Aqui eu até porque deu um problema na memória. O método que eu utilizei deu um problema na memória. Vamos lá. Numa situação como essa, em que há esse liame aí de dúvida, é cabível ou não é cabível? Eu queria que a resposta para nossos seguidores aí, seus seguidores, meus amigos, nossos amigos que estão acompanhando, não fosse uma coisa simples. Olha, o plano falou que pode. Eu queria dar uma ideia geral, assim, você bem mais capacitada que eu para isso. Como é que as pessoas devem enxergar isso? Quando é que a pessoa deve imaginar, não, o plano de saúde tem que cobrir bariátrica? Não, nesse caso o plano de saúde não deve cobrir. Como é que conceito que você utiliza para tomar essa decisão? A bariátrica passa a ser devida à cobertura, né? A gente já pode dizer devida. Não só são entendimentos dos tribunais, como em grande maioria, como é devida por ser uma patologia, certo? Quando é indicado, em sua grande maioria, é indicada a cirurgia bariátrica para aqueles que possuem a comorbidade de obesidade, certo? Porque a obesidade é uma doença crônica, diferente de gordo. Gordo é diferente. Gordo é aquele que come, né? É o cara que come, gosta de comer, tem facilidade de engordar, e ele passa a ter uns quilinhos a mais. É diferente do cara que tem uma comorbidade crônica. Entendeu? Então, nesses casos de comorbidade crônica, há indicação de bariátrica pelo médico, mais uma vez trazendo os profissionais de saúde, né? Pelo médico, a indicação, e a bariátrica, aí a gente traz de novo o Covid, né? Porque aquela questão que eu já abordei anteriormente na outra live, de que os obesos, eles são vulneráveis e são do alto grupo de risco. Os gordos não necessariamente, certo? Foi perguntado, eu estou repetindo aqui. E a obesidade, porque a obesidade é comorbidade, é doença, é patologia, que pode comprometer outros órgãos. Se eu identificar essa patologia, então caberia, né? Caberia por quê? Porque patologias que têm registro e está catalogada na Organização Mundial de Saúde, entendimento, isso assim, é um entendimento amplo, de que essas doenças que são catalogadas na Organização Mundial de Saúde, ela tem cobertura, porque a gente firma contrato de plano de saúde para ter cobertura da saúde. É uma coisa. Olha, só tem um monte. A pauta é extensa, a gente poderia ficar aqui conversando a tarde toda. Você pode sair daí, Flor? Mas como tá chegando 1 hora já de conversa a nossa live, 18 horas. Você fala, viu, Jonas? Você fala pra caramba. Você nem permitiu que eu falasse muita coisa, mas tem um assunto, doutora Larissa, apesar de a gente estar aqui com todo cuidado, de não incentivar pessoas a movimentar o judiciário com relação à questão de saúde, já que isso é um direito que todos têm, todos merecem desfrutar na sua mais ampla, enfim, expressão. Infelizmente, tem uma situação... Bota esse celular num lugar fixo aí, pô. Pronto. Infelizmente, tem
tem uma situação que, infelizmente, vou falar infelizmente, temos que movimentar o judiciário para resolver, que é o seguinte. De um lado, nós temos o plano de saúde, empresas potenciais, empresas grandes, hipossuficientes, que é o que a gente chama na relação de trabalho. E do outro lado, nós temos o paciente, consumidor, que quando atrasa o pagamento por mais de 60 dias, né, doutora? Infelizmente, o plano é suspenso, é cortado e tal, o contrato é rescindido. De um outro lado, nós temos, então, o consumidor que está sempre atento a cumprir suas obrigações, que é a obrigação maior não, principal, que é de pagar o plano. Exato. Só que acontece uma coisa aí anualmente, e muitos de vocês que estão nos acompanhando, infelizmente, devem ter sofrido com isso, que é um aumento abusivo de um ano para o outro, desrespeitando o que a Agência Nacional de Saúde determina, o limite máximo de aumento. E isso tem sido discutido bastante na Justiça, e como eu sei que você tem uma experiência nisso, eu queria que você, pelo menos nessa fala final aí, já que a gente está acabando nosso tempo, que você falasse sobre... Eu não consigo falar rápido e pouco, não. Tá. Fale da forma que você estiver acabando, eu te aviso. Mas só tenho uma ideia de como os planos têm se comportado com relação a essa cobrança abusiva anual. Bom, então, o que acontece? Os planos de saúde têm realizado cobranças abusivas, inclusive cumulativas, não é isso, amigo? Cumulativas. Existem vários fatores que fazem o plano ser reajustados, como idade, tem idade limite, como data de assinatura do contrato. E tem um outro fator agora, me recorde aí. Esses são os principais mesmo. São os principais. A idade, mas tem um outro que incide também. Bom, não vem ao caso agora, mas eles praticam esse abuso de reajustes, com reajustes fora da tabela que é estabelecida pela ANS. E isso tem gerado muita discussão, e não só muita discussão, quanto o plano de saúde fica num valor absurdo, até impagável. Muita gente resolve sair do plano desnecessariamente, porque poderia o quê? Acionar o judiciário, né? Através de uma ação você consegue. Tem sido muito exitosa essas ações de revisão contratual, revisão dos índices de reajuste do plano de saúde. E através dessas ações a gente consegue reaver esse valor pago indevidamente e reduzir o valor da mensalidade do plano de saúde. Eu fiz questão de rapidamente, em relação aos 60 dias. Os 60 dias, eles não precisam ser corridos, certo? Os 60 dias de débito do plano de saúde, eles podem ser durante o ano inteiro. Então, o que acontece? Você deve 45 dias e no próximo mês você não deve. Aí você acha que, pronto, estou livre da possibilidade de suspensão ou de cancelamento do plano, não. Se você, no fim do ano, pronto, eu vou ter outra despesa, estou com outras despesas, não vou pagar porque eu não vou formar os 60 dias que o ano está acabando. Se completar os 60 dias, é cancelado o plano. Entendi. Não precisa ser consecutivo, então, né? Não consecutivo. Esses 60 dias. Eu fiz questão de falar isso no final, já que a gente já está acabando essa conversa, mas porque esse é um assunto, já que eu aí, compartilhando o posicionamento de Larissa, de que se envolve, eu sou advogado, me considero que me envolvo no processo realmente, e quando eu quando eu vejo essas pessoas, esses amigos que nos procuram para informar que talvez esteja sendo obrigado a tirar sua mãe, que sempre pagou o plano de saúde de forma correta, Exato. No momento que mais precisa, né, quando a idade vai chegando, as doenças vão aparecendo, o plano aí tenta se aproveitar disso para aplicar índices absurdos. Exato. Então, tipo assim, como isso é uma coisa que me incomoda demais, eu não poderia deixar de discutir um assunto tão importante. A gente vai até fazer uma postagem na página do escritório, na minha página pessoal, na página da doutora Larissa, falando disso. Não é para que... Enfim, não é por outro motivo, não. O motivo principal é que as pessoas que quanto menos pessoas se permita acontecer esse tipo de situação. Que menos gente seja submetida a essa impossibilidade de dispor de um plano de saúde e acesso ao plano de saúde por conta de aplicação de valores altos. Ângela Guimarães, que é minha grande amiga, vou fazer uma live com ela aí na semana que vem, se Deus quiser. Ela que é uma ativista do movimento negro importantíssima. Ela é presidente da Unegro e está aqui nos acompanhando. Agradeço demais. Ela me perguntou que agora quem recorre. Tá ouvindo, minha mãe? Ela vai gostar de conhecer minha mãe. Maravilha, maravilha. Minha mãe tem projeto, isso aí. Maravilha, que bom. Enfim, ela perguntou que agora Monique está presente. Monique faz voltados a essa área. Ela está presente, está assistindo a gente também. Maravilha. E o Monique, ouviu o Dr. Jonas falando aí? Dá um oi Ângela aí. perguntou.
Ah. Angela perguntou aqui a quem recorrer nesses casos. O ideal, Angela, primeiramente, é que você interaja junto ao próprio plano de saúde e mostre, faça um texto simples, com suas palavras, e mostre que os índices aplicados não foram o que a Agência Nacional de Saúde permite que seja. Caso